uma simples moça desconhecida que salvou um rico executivo na rua e ganhou muito mais do que gratidão. Olá, queridos! Hoje trago para vocês uma saga romântica que vai mexer com cada fibra do seu coração. Antes de começarmos esta jornada épica, me contem nos comentários de onde estão assistindo e qual é o nome de vocês. Adoro saber quem está acompanhando nossas narrativas mais especiais. O outono de 2019 em Florença pintava as ruas com tons dourados que pareciam saídos de um quadro renascentista. Celina Rosmaré ajustava pela terceira vez o avental da pequena floricultura Fiore di Cuore, que herdara da nona Julieta 6 meses antes. Aos 27 anos, ela carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de manter vivo o legado familiar, mas também as dívidas acumuladas durante a longa doença da avó. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto organizava um arranjo de crisântemos dourados para o funeral de uma senhora do bairro, Celina não conseguia tirar da mente a carta que havia recebido do banco na segunda-feira. Mais 2 meses de atraso no pagamento do empréstimo e ela perderia tudo: a loja, o apartamento minúsculo nos fundos e, principalmente, o último pedaço tangível da memória da nona. Julieta, minha bambina, murmurou para si mesma, usando as palavras carinhosas que a avó sempre dizia: não sei se consigo manter nossa promessa. Do outro lado da cidade, nos imponentes escritórios da corporação Vinheira Blackstone, no centro histórico de Florença, Darius Alessandro Blackstone terminava mais uma videoconferência tensa com investidores de Hong Kong. Aos 35 anos, ele havia transformado a modesta vinícola familiar numa potência internacional, mas o sucesso havia cobrado seu preço. Seus cabelos castanho escuros, sempre impecavelmente penteados, agora mostravam fios prematuramente grisalhos nas têmporas. Os olhos verde-acinzentados, herança de sua mãe irlandesa, carregavam uma melancolia que nem mesmo os números impressionantes de lucro conseguiam dissipar. Sr. Blackstone, chamou sua assistente, Benedetta, uma senhora de 50 anos que trabalhava para a família há 2 décadas. Sua tia Vitória ligou novamente, insiste em falar sobre o assunto matrimonial. Darius suspirou profundamente. Aos 35 anos, ele era considerado um dos solteiros mais cobiçados da Itália, mas seu coração permanecia uma fortaleza inexpugnável. Relacionamentos vazios com socialites entediadas haviam se tornado sua marca registrada. Sempre educado, sempre cavalheiro, mas nunca verdadeiramente presente. Diga a Zia Vitória que estou ocupado salvando a empresa que ela tanto ama, respondeu ele, voltando sua atenção para os relatórios financeiros que mostravam uma realidade preocupante. Apesar do sucesso aparente, a Blackstone Wines enfrentava uma crise silenciosa de identidade no mercado. Naquela tarde fatídica, Celina caminhava apressada pelas ruas de pedra do Outrarno, carregando um buquê de lírios brancos para a igreja de Santo Espírito. Era seu último trabalho do dia e ela precisava correr para chegar ao banco antes do fechamento. Havia conseguido reunir dinheiro suficiente para pagar pelo menos os juros atrasados do empréstimo. A chuva de outono começou como uma garoa fina, mas rapidamente se intensificou, transformando as pedras antigas em uma superfície traiçoeira. Celina puxou o lenço sobre os cabelos castanho-avermelhados, tentando proteger tanto a si mesma quanto as flores delicadas. Darius, por sua vez, caminhava em direção ao Ponte Vecchio após uma reunião frustrante com um distribuidor local que havia cancelado um contrato importante. Seu celular tocou insistentemente. Era Marcus Chen, seu sócio em Singapura, com notícias urgentes sobre uma possível aquisição hostil por parte de um conglomerado francês. Darius, precisamos falar agora. A voz de Marcus estava tensa. Recebemos informações de que a Chateau du Bois está preparando uma oferta para comprar nossa participação acionária. Se isso acontecer... Impossível, murmurou Darius,
parando abruptamente no meio da rua. Como eles conseguiram acesso às nossas informações financeiras? Foi exatamente nesse momento de distração total que o táxi amarelo, dirigido por um motorista que tentava desesperadamente evitar uma colisão com uma Vespa que havia freado bruscamente, perdeu o controle na pista molhada. Celina viu a cena se desenrolar como em câmera lenta. O homem bem vestido, com seu terno escuro impecável e telefone grudado na orelha, estava completamente alheio ao perigo que se aproximava a uma velocidade assustadora, sem pensar duas vezes. Porque pensar duas vezes não era o estilo de Celina Rosemaré. Ela largou o buquê de lírios e se lançou contra o desconhecido. O impacto os fez voar pelos ares por alguns metros antes de caírem entrelaçados no chão molhado, ela por cima dele, enquanto o táxi passava raspando onde Darius estivera apenas segundos antes. O barulho dos freios cantando e do metal raspando no asfalto ecoou pelas ruas estreitas, seguido por um silêncio ensurdecedor. "Madonna Santíssima!" gritou Celina, ainda ofegante, seus cachos escapando completamente do lenço molhado. "Você está bem? Está machucado?" Darius ficou alguns segundos apenas olhando para aqueles olhos cor de mel que o fitavam com uma preocupação tão genuína que fez seu peito apertar de uma forma completamente nova. Havia algo naquele rosto delicado. As sardas que pontilhavam o nariz pequeno, os lábios naturalmente rosados, a testa franzida de preocupação, que o deixou momentaneamente sem palavras. Seu telefone havia voado para longe no impacto, e pela primeira vez em anos, Darius Blackstone não se importou nem um pouco com uma ligação de negócios perdida. Sim, credo, você me salvou", conseguiu murmurar, percebendo que suas mãos tremiam não apenas pelo susto, mas pela proximidade inexplicável daquela mulher misteriosa. Por que você fez isso?" Celina se afastou rapidamente, corando ao perceber que havia passado os últimos segundos praticamente deitada sobre um completo estranho. E um estranho muito atraente, diga-se de passagem. "Desculpe, eu não queria... Quer dizer, vi que você ia ser atropelado e..." Ela gesticulava nervosamente, tentando recolher os lírios espalhados e agora machucados pelo chão molhado. "Meu Deus, as flores da senhora Benedetti. Ela vai me matar." "Flores?" Darius se levantou rapidamente, estendendo a mão para ajudá-la. "Deixe-me pagar por elas. É literalmente o mínimo que posso fazer por quem acabou de salvar minha vida." Não precisa." Celina balançou a cabeça veementemente. "Foi apenas instinto. Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não", disse Darius com uma certeza que o surpreendeu. "Nem qualquer pessoa faria o mesmo. E definitivamente não do jeito que você fez, sem pensar em sua própria segurança." Por um momento eles ficaram ali parados na chuva, se olhando como se estivessem tentando decifrar um enigma. Darius notou que ela tremia, não de medo, mas de frio. Sem hesitar, tirou seu casaco de lã e colocou sobre os ombros dela. "Você vai ficar doente", protestou Celina. "E você vai congelar", retrucou ele, sorrindo pela primeira vez em semanas. "Além do mais, é a segunda vez em 2 minutos que você se preocupa mais comigo do que consigo mesma. Isso é um padrão preocupante, senhorina." Celina Rosemaré", ela respondeu, puxando o casaco mais apertado ao redor do corpo. O tecido ainda mantinha o calor corporal dele e um perfume masculino sutil que fez seu coração acelerar inexplicavelmente. "Darius Blackstone." Ele estendeu a mão formalmente e quando ela a apertou, ambos sentiram uma centelha elétrica que nenhum dos dois estava preparado para explicar. "Blackstone. Como a Blackstone Wines?" perguntou Celina, seus olhos se arregalando. Você é o dono daquela empresa enorme?" Darius fez uma careta. "Tecnicamente sim, mas prefiro pensar em mim mesmo como alguém que acabou de ser salvo por uma heroína desconhecida que se importa mais com flores machucadas do que com quem eu sou." Celina riu.
um som cristalino que fez algo estranho acontecer no peito de Darius. Era como se alguma parte dele, que havia estado adormecida por anos, tivesse subitamente despertado. "Bem, Sr. Blackstone", disse ela, devolvendo o casaco relutantemente. "Agora que já estabelecemos que você não vai virar panqueca florentina hoje, eu realmente preciso ir. Tenho que... Um café", interrompeu Darius rapidamente. "Pelo menos me deixe pagar um café e um lanche, e talvez jantar também, e possivelmente café da manhã amanhã." Celina o fitou com uma sobrancelha erguida, mas seus olhos brilhavam divertidos. Isso escalou rapidamente. "Desculpe, eu... não sou normalmente assim tão direto." Darius passou a mão pelos cabelos molhados, desarrumando-os de uma forma que o fazia parecer mais jovem e vulnerável. "É que... bem, quando alguém salva sua vida, você meio que quer conhecê-la melhor. É um impulso evolutivo básico, provavelmente." "Impulso evolutivo?" Celina não conseguiu segurar a risada. "Essa é sua estratégia de conquista? Biologia? Está funcionando?" perguntou ele esperançoso. "Talvez", admitiu ela, mordendo o lábio inferior de uma forma que fez Darius perder momentaneamente a capacidade de formar frases coerentes. "Tudo bem, um café, mas tem que ser rápido. Tenho que ir ao banco antes que feche." O pequeno café da Lorenzo, na esquina da Via de Bardi, era um daqueles lugares autenticamente florentinos que turistas raramente descobriam. Lorenzo Benedetti, o proprietário de 70 anos, cumprimentou Celina com beijos calorosos nas bochechas. Ela era claramente uma cliente querida. "Celina, bela mia, e quem é este belo Giovanni que você trouxe para conhecer o velho Lorenzo?" perguntou ele com um piscar de olhos malicioso. "Lorenzo, este é Darius. Darius, este é Lorenzo. Ele faz o melhor cappuccino da Toscana", apresentou Celina, corando ligeiramente. "Piacere", disse Darius, apertando a mão do homem mais velho. "E ela está certa sobre o cappuccino?" "Ah, questo ragazzo tem bom gosto", riu Lorenzo. "Duas especialidades da casa chegando." Enquanto esperavam, Darius não conseguia parar de observar Celina. A forma como ela cumprimentava cada pessoa que entrava no café, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre as flores, como gesticulava animadamente com as mãos pequenas e expressivas. "Então", disse ele quando Lorenzo trouxe 2 cappuccinos perfeitos e um prato de cantucci, "conte-me sobre a floricultura. É um negócio da família?" O rosto de Celina se iluminou e depois se ensombreceu ligeiramente. "Era da minha nona Giulietta. Ela começou a Fiore di Cuore em 1962, quando se casou com meu nono Giuseppe. Eu cresci brincando entre os arranjos, aprendendo sobre cada flor, cada cor, cada significado. E agora é sua", observou Darius. "Sim." Celina mexeu distraída no açúcar do cappuccino. "Desde que ela partiu em março, mas não sei por quanto tempo ainda. As coisas têm sido difíceis." Algo no tom de voz dela fez Darius se inclinar para a frente. "Difíceis como?" Celina hesitou. Não estava acostumada a compartilhar seus problemas com estranhos, especialmente estranhos ricos e poderosos, que provavelmente não entenderiam o que significava contar cada euro. "Apenas... você sabe, manter um pequeno negócio funcionando não é fácil nos dias de hoje", disse ela vagamente. Mas Darius havia passado anos lendo pessoas em salas de reunião e reconheceu evasão quando via. Havia mais na história, mas ele não pressionaria. Ainda. "E você?", perguntou Celina, mudando de assunto. "Como é dirigir um império de vinhos?" "Não é exatamente um império", disse Darius com um sorriso auto-irônico, "mas como um castelo de cartas muito caro que ameaça desabar a qualquer momento." "Sério?" Celina pareceu genuinamente surpresa. "Mas pensei que a Blackstone fosse bem-sucedida." "É rentável?" "Também. Mas às vezes me pergunto se estamos perdendo nossa alma no processo", admitiu ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade.
Meu bisnono começou com 2 hectares de terra e uma paixão por fazer vinho que contasse histórias. Agora temos operações em 12 países e analistas financeiros que nunca nem cheiraram uma uva. Celina estudou seu rosto. Você sente falta disso? Das raízes simples? Todos os dias, confessou Darius. Mas não sei como voltar atrás sem destruir o que minha família construiu. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em pensamentos. Lorenzo se aproximou discretamente para reabastecer seus cafés. Sabe, disse Celina finalmente, às vezes acho que os problemas dos ricos e dos pobres não são tão diferentes assim. Vocês se preocupam em manter o que têm, nós nos preocupamos em conseguir o que precisamos. No final, todos estamos tentando preservar algo que amamos. Darius a fitou com admiração renovada. Você é muito sábia para alguém que se joga na frente de táxis sem pensar 2 vezes. E você é muito humano para um magnata corporativo, retribuiu ela sorrindo. Foi nesse momento que o telefone de Darius começou a tocar incessantemente. Ele olhou a tela e fez uma careta. Desculpe, é minha assistente. Deve ser sobre a ligação que perdi quando você me salvou, explicou ele, atendendo. Benedetta? Sim, estou bem. Como assim Marcos ligou 12 vezes? O quê? Eles fizeram uma oferta oficial? Meu Deus! Celina viu a expressão dele mudar drasticamente durante a conversa. Quando ele desligou, parecia ter envelhecido 10 anos. Problemas? Perguntou ela gentilmente. Você poderia dizer isso? Darius suspirou. Parece que minha empresa está prestes a ser engolida por um conglomerado francês que eu desprezava até 5 minutos atrás. Isso é ruim? É catastrófico, admitiu ele. Eles vão desmantelar tudo que torna a Blackstone especial e transformar nossos vinhos em produtos de massa sem alma. Celina impulsivamente cobriu a mão dele com a sua. Então você vai lutar. Vai encontrar uma forma de impedir isso. Como pode ter tanta certeza? Perguntou ele, virando a palma para entrelaçar os dedos com os dela. Porque você se importa. Porque quando fala sobre sua empresa, seus olhos se acendem da mesma forma que os meus quando falo sobre flores. Paixão assim não se rende facilmente. Darius olhou para suas mãos entrelaçadas e sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Preciso ir, disse ele relutantemente. Tenho uma guerra corporativa para preparar. Mas Celina, posso vê-la novamente amanhã? Depois de amanhã? Qualquer dia que você aceite? Amanhã, concordou ela, surpreendendo-se com sua própria rapidez em responder. Venha à floricultura depois das 5. Se você realmente quiser conhecer quem eu sou, precisa ver meu trabalho. Não conseguiria ficar longe mesmo se quisesse, confessou ele, beijando gentilmente as costas da mão dela antes de sair. Celina ficou ali sentada por vários minutos, depois que ele partiu, olhando para a mão que ele havia beijado e se perguntando o que diabos havia acabado de acontecer com sua vida cuidadosamente organizada. Darius passou a noite inteira em conferências de emergência com advogados, consultores financeiros e membros do conselho. A oferta da Chateau du Bois era real, agressiva e devastadoramente bem estruturada. Pior ainda, alguém de dentro da empresa estava vazando informações confidenciais. Às 4 da manhã, exausto e funcionando apenas com café e adrenalina, ele finalmente teve uma epifania. A solução para seus problemas não estava em fusões complexas ou manobras financeiras sofisticadas. Estava em voltar às raízes, em redescobrir o que tornava a Blackstone única. E, inexplicavelmente, tudo isso havia começado a fazer sentido depois de uma conversa de 1 hora com uma florista que mal conhecia. Na manhã seguinte, Celina acordou com uma sensação estranha de antecipação. Havia sonhado com olhos verde-acinzentados e um sorriso que parecia guardar segredos. Balançou a cabeça, tentando se concentrar na realidade. Tinha contas para pagar, flores para arranjar e um banco para visitar novamente.
A Fiore di Cuore estava localizada numa pequena via lateral próxima ao Palazzo Pitti, numa construção do século XVII que havia abrigado 3 gerações de floristas Rosmaré. A loja era pequena, mas encantadora, com enormes janelas que permitiam que a luz natural banhasse os arranjos coloridos dispostos em cada superfície disponível. Celina estava trabalhando num buquê de rosas cor-de-rosa quando a sineta da porta tocou às 9 da manhã. Ela esperava ver a senhora Martinelli, que sempre vinha buscar flores frescas para o altar da igreja, mas em vez disso encontrou uma mulher elegante na casa dos 60 anos, vestida impecavelmente em Chanel e exalando uma autoridade que fez Celina se endireitar instintivamente. "Bom dia!" disse a mulher com um sotaque que misturava italiano e algo mais refinado. "Você deve ser Celina Rosemaré." "Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la?" respondeu Celina, sentindo uma estranha apreensão. "Sou Victoria Blackstone. Acredito que você conheceu meu sobrinho ontem." O estômago de Celina despencou. Ela havia ouvido falar de Victoria Blackstone. Toda Florença conhecia a mulher que havia ajudado a transformar uma pequena vinícola familiar numa potência internacional. Era conhecida por sua elegância, inteligência e uma determinação implacável quando se tratava de proteger os interesses da família. "Senhora Blackstone", disse Celina cuidadosamente. "É um prazer conhecê-la." Victoria caminhou lentamente pela loja, examinando os arranjos com olhos críticos. Trabalho interessante, técnica sólida, embora um pouco rústica para meus gostos. Era claramente um insulto disfarçado de observação neutra. "Darius me contou sobre seu encontro ontem", continuou Victoria. "Disse que você o salvou de um acidente." "Foi apenas instinto", murmurou Celina. "Instinto?", repetiu Victoria, como se a palavra tivesse um gosto desagradável. "Sim, imagino que tenha sido. Assim como deve ter sido instinto perceber uma oportunidade quando ela se apresentou." Celina sentiu a raiva crescer em seu peito. "Desculpe, mas não entendo o que está insinuando." "Não insinuo nada, querida. Estou sendo direta." Victoria se virou para encará-la completamente. "Meu sobrinho é um homem muito rico, muito influente e, admito, um pouco romântico demais para seu próprio bem. Mulheres como você sempre conseguem farejar essas qualidades." "Mulheres como eu?" A voz de Celina estava perigosamente baixa. "Oportunistas, caça-fortunas. Como queira chamar, você viu uma chance de melhorar sua situação financeira e, pelo estado desta loja, claramente precisa de ajuda financeira." E agarrou. Celina ficou em silêncio por um longo momento, processando a humilhação e a raiva que fervilhavam dentro dela. Quando finalmente falou, sua voz estava perfeitamente controlada. "Senhora Blackstone, a senhora não me conhece. Não conhece minha família, minha história ou meus valores. Não tem o direito de vir à minha loja, que pode ser pequena, mas é honesta, e me acusar de ser algo que não sou. Tenho todos os direitos quando se trata de proteger minha família", retrucou Victoria friamente. "Então proteja", disse Celina, caminhando até a porta e abrindo-a. "Mas faça isso longe da minha propriedade." Victoria pareceu genuinamente surpresa com a firmeza de Celina. Estava acostumada a intimidar pessoas e poucas ousavam confrontá-la diretamente. "Esta conversa não terminou, senhorina Rosmaré", disse ela ao sair. "Para mim, terminou", respondeu Celina, fechando a porta firmemente. Mas suas mãos tremiam quando ela se apoiou no balcão. As palavras de Victoria haviam encontrado seus medos mais profundos. E se ela realmente fosse apenas uma oportunista? E se sua atração por Darius fosse influenciada por sua situação financeira desesperadora? Naquela tarde, Darius chegou a Fiore di Cuore às 5 em ponto, carregando uma garrafa de vinho e um sorriso esperançoso que desapareceu no momento em que viu a expressão de Celina. "O que aconteceu?", perguntou ele imediatamente. Celina hesitou. Depois decidiu pela honestidade.
Contou sobre a visita de Vitória, sobre as acusações, sobre como as palavras dela haviam plantado sementes de dúvida em sua própria mente. Darius ficou cada vez mais furioso conforme ela falava. Quando ela terminou, ele estava caminhando de um lado para outro como uma fera enjaulada. "Eu vou matar ela", murmurou ele. "Vou literalmente matar minha própria tia." "Darius, não é..." "É sim." Ele se virou para encará-la. "Ela não tinha direito nenhum de vir aqui, de dizer essas coisas para você. É típico dela, sempre achando que pode controlar a vida de todos ao redor." Celina o observou, vendo a tensão em cada linha de seu corpo. "Vocês são próximos? Você e sua tia?" "Éramos", disse ele amargamente. "Depois que meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 22 anos, ela meio que assumiu o papel de mãe substituta. Me ajudou a assumir a empresa, me orientou através das primeiras crises, mas isso não lhe dá o direito de sabotar minha vida pessoal." "Ela só está tentando te proteger", disse Celina suavemente, surpreendendo-se ao se pegar defendendo a mulher que a havia humilhado horas antes. "De quê? Da primeira pessoa em anos que me faz sentir algo real?" Darius segurou os ombros dela gentilmente. "Celina, você precisa entender uma coisa. Não me importo se você tem dinheiro ou não. Não me importo se sua loja está com dificuldades financeiras ou se você mora num palácio. O que me importa é que pela primeira vez em uma década eu conheci alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor." Os olhos de Celina se encheram de lágrimas. "Mas e se ela estiver certa? E se eu realmente for apenas..." "Pare!" interrompeu Darius firmemente. "Você salvou minha vida sem saber quem eu era. Pagou pelos nossos cafés ontem porque insistiu em dividir a conta. E está tão preocupada em ser vista como interesseira que está considerando se afastar de mim. Isso não soa como comportamento de caça-fortunas para mim." Celina respirou fundo. "Tudo bem, mas quero que você saiba a verdade completa. Sobre a loja, sobre minha situação, sobre tudo." E então ela contou. Sobre a doença longa e cara da nona. Sobre os empréstimos que havia feito para pagar os tratamentos, sobre como estava há 2 meses de perder tudo o que restava de sua família. Darius ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais séria conforme ela falava. "Por que não me contou ontem?" perguntou ele quando ela terminou. "Porque não queria sua pena, nem sua caridade. E se fosse uma parceria de negócios?" Celina o fitou confusamente. "Como assim?" Darius apontou para os arranjos ao redor da loja. "Cada um único, cada um uma pequena obra de arte. Você tem talento, Celina. Real, genuíno talento artístico. E eu tenho uma empresa que está perdendo sua identidade porque esquecemos como criar experiências autênticas para nossos clientes." "Darius, o que você está sugerindo?" "Que você se torne nossa consultora criativa. Que traga seu talento para a floricultura, sua compreensão de beleza e significado para nossos eventos. Que nos ajude a lembrar que vinho não é apenas álcool, é arte líquida que deve ser celebrada adequadamente." Celina balançou a cabeça. "Não posso aceitar caridade disfarçada." "Não é caridade", interrompeu ele. "É negócio, puro e simples. Você tem algo que eu preciso. Eu tenho recursos que você precisa. Isso se chama parceria mutuamente benéfica." Antes que Celina pudesse responder, seu telefone tocou. Era o gerente do banco. "Senhorina Rosemaré, tenho novidades sobre seu empréstimo. Alguém quitou a dívida integralmente esta manhã, em cash." Celina ficou sem fala. Quando desligou, olhou para Darius com uma expressão entre gratidão e fúria. "Você não fez isso", disse ela. "Fiz", admitiu ele sem remorso. "E antes que você comece a gritar, não foi caridade. Foi um investimento no meu futuro consultor criativo. Considere como um adiantamento sobre seus honorários." "Darius Blackstone, você é o homem mais arrogante, presunçoso e..." Ela procurou palavras. "Apaixonado?" A palavra ficou pendurada no ar entre eles. Celina parou de falar, seus olhos se arregalando. "Sim", disse Darius suavemente. "Apaixonado,
Completamente, irrevogavelmente apaixonado por uma florista obstinada que se joga na frente de carros para salvar estranhos e que está determinada a rejeitar ajuda mesmo quando precisa desesperadamente dela. Você me conhece há 2 dias, murmurou Celina, e tem sido os melhores 2 dias dos últimos 5 anos da minha vida. Lentamente, como se estivesse se movendo através de água, Celina se aproximou dele. Quando suas mãos tocaram o rosto de Darius, ele fechou os olhos e suspirou. Eu não sei como lidar com isso, sussurrou ela. Com você, com estes sentimentos. Nem eu, admitiu ele, mas talvez possamos descobrir juntos. E então eles se beijaram ali, cercados pelo perfume doce de centenas de flores, selando não apenas um romance, mas uma parceria que mudaria ambas as suas vidas para sempre. As próximas 2 semanas foram como viver num sonho. Celina trabalhou lado a lado com Darius, trazendo sua magia floral para os eventos da Blackstone Wines. Seu primeiro projeto foi uma degustação íntima para 20 sommeliers de elite, onde ela criou arranjos que complementavam não apenas visualmente, mas aromaticamente cada vinho apresentado. É revolucionário, murmurou Giuseppe Martinelli, um sommelier renomado de Milão, após experimentar um Sangiovese acompanhado de um arranjo sutil de lavanda e alecrim. Nunca experimentei uma sinergia tão perfeita entre aroma e sabor. O evento foi um sucesso estrondoso. Mas importante ainda, foi a primeira vez em anos que Darius se sentiu genuinamente orgulhoso de um evento da empresa. Você fez magia acontecer hoje, disse ele a Celina, enquanto limpavam após o evento. Nós fizemos magia, corrigiu ela, sorrindo enquanto guardava os últimos arranjos. Sua paixão pelo vinho, meu amor pelas flores, juntos criamos algo novo. Mas nem tudo eram flores no caminho deles. Vitória não havia desistido de sua campanha contra o relacionamento. Ela começou uma guerra psicológica sutil, fazendo comentários cortantes durante reuniões de família, questionando as qualificações de Celina para trabalhar com a empresa, e pior ainda, iniciando rumores entre a alta sociedade florentina sobre as verdadeiras intenções da nova namorada de Darius. Ouvi dizer que ela estava quase falindo quando conheceu Darius, sussurrava com Tessa Helena Fibonacci durante um jantar beneficente. Que conveniente, não acha? Muito conveniente, concordava a marchesa Sofia Alberti. Essas moças simples sempre sabem como farejar oportunidades. Os rumores chegaram aos ouvidos de Celina através de Benedetta, a assistente de Darius, que achou que ela deveria saber o que estavam dizendo. Não dê ouvidos a essas víboras, aconselhou Benedetta. Elas estão apenas com ciúmes porque nenhuma delas conseguiu fisgar Darius, apesar de tentarem há anos. Mas as palavras machucaram mesmo assim. Celina começou a se questionar constantemente. Estava na festa certa, usava as roupas certas, falava da forma certa. A insegurança começou a envenenar sua confiança natural. Darius notou a mudança imediatamente. Você está diferente, disse ele uma noite enquanto jantavam no apartamento dele. Mas, guardada. Estou bem, mentiu Celina, empurrando a comida no prato. Celina, o que está acontecendo? Você pode confiar em mim. Foi então que ela desabou, contando sobre os rumores, sobre como se sentia constantemente julgada, sobre como talvez Vitória estivesse certa e ela realmente não pertencia àquele mundo. Darius ficou furioso. Vou processar cada uma dessas mulheres por difamação. Não, interrompeu Celina. Isso só tornaria tudo pior. Só provaria que sou exatamente o que elas pensam. Alguém que precisa que você lute suas batalhas. Então, o que você quer fazer? Celina respirou fundo. Quero uma pausa. De nós, do trabalho. Preciso pensar sobre tudo isso sem a influência sem você me fazendo perder o juízo apenas por estar no mesmo ambiente. A dor que cruzou o rosto de Darius foi como uma punhalada no coração de Celina, mas ela se manteve firme. Por quanto tempo? Perguntou ele com voz rouca. Não sei.
Talvez para sempre. Dário saiu daquele jantar com o coração partido e uma determinação renovada. Se Celina achava que ele ia desistir dela assim facilmente, ela não o conhecia nada bem. Enquanto Celina lutava com seus demônios internos, Darius mergulhou no trabalho com uma intensidade obsessiva. A ameaça da Chateau de Bois ainda pairava sobre a empresa, e ele estava determinado a encontrar a fonte do vazamento interno. Foi durante uma análise forense dos sistemas de computador da empresa que seu especialista em segurança digital, um jovem gênio chamado Matteo Rossi, fez uma descoberta chocante. "Sr. Blackstone", disse Matteo, sua voz tensa através do telefone. "Você precisa vir aqui imediatamente. Encontrei algo que vai querer ver pessoalmente." No escritório de Matteo, cercado por monitores e equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica, Darius descobriu uma verdade que mudaria tudo. "Os vazamentos não estão vindo de um funcionário", explicou Matteo, apontando para linhas de código na tela. "Estão vindo de dentro da família, especificamente do computador pessoal de sua tia." Darius sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Isso é impossível. Vitória jamais... Os registros não mentem, senhor. Ela tem estado em contato direto com advogados da Dubois há 3 meses. E tem mais." Matteo clicou para outra tela, revelando transferências bancárias e documentos legais. "Sua tia tem uma participação secreta de 15% na Chateau de Bois. Se a aquisição for bem-sucedida, ela ficará consideravelmente mais rica. E, mais importante, manterá controle sobre as operações da Blackstone através de sua posição no novo conselho administrativo." Darius teve que se sentar. Vitória, a mulher que havia criado ele após a morte dos pais, que havia sido sua mentora e confidente, estava traindo tudo pelo que eles haviam trabalhado. "Por que ela faria isso?" murmurou ele. "Pelo que posso ver nos documentos vazados", disse Matteo cuidadosamente. "Ela estava preocupada com a direção errática que a empresa estava tomando sob sua liderança, particularmente após você ter começado a implementar mudanças artísticas nos eventos. A realização atingiu Darius como um raio. Celina. Ela fez tudo isso por causa da Celina. Não apenas os vazamentos corporativos, mas também os rumores sociais, a campanha de sussurração. Tudo tinha sido orquestrado por Vitória para separar Celina de Darius e manter controle sobre tanto a empresa quanto a vida pessoal dele. Darius saiu do escritório de Matteo com 2 missões: confrontar sua tia e reconquistar a mulher que amava. Darius encontrou Vitória em sua vila, nas colinas de Fiesole, tomando chá no jardim, como se não tivesse uma preocupação no mundo. Ela nem sequer pareceu surpresa quando ele chegou com uma pasta cheia de evidências. "Pergunto-me quanto tempo levaria para descobrir", disse ela calmamente, servindo chá para 2. "Como você pôde?" A voz de Darius estava carregada de dor e traição. "Depois de tudo que construímos juntos, de toda a confiança..." "Construímos?" Vitória riu amargamente. "Darius, querido, quem você acha que realmente dirigia a Blackstone enquanto você brincava de ser um jovem playboy pelos últimos 10 anos? Quem você acha que fazia as decisões difíceis, fechava os contratos importantes, mantinha nossa reputação intacta?" A verdade das palavras dela doeu, porque continham elementos de realidade. Darius havia sido um herdeiro relutante, mais interessado em viajar e se divertir do que em aprender o negócio nos primeiros anos após assumir a empresa. "Mas eu mudei", protestou ele, "especialmente nos últimos meses." "Ah, sim, suas mudanças." O tom de Vitória estava carregado de desdém. "Contratando uma florista sem educação para revolucionar nossa abordagem de negócios. Gastando fortunas em arranjos frívolos, perdendo o foco em lucros para perseguir fantasias românticas. Celina não é sem educação, e os eventos dela aumentaram nosso faturamento em 20%. "Por enquanto", disse Vitória. "Mas e quando a novidade passar? E quando você se cansar dela, como sempre faz?
A empresa ficará com a reputação arruinada e você voltará aos seus velhos hábitos. Darius se levantou abruptamente. Você não entende. Eu amo ela. Amor. Vitória praticamente cuspiu a palavra. Você amou a modelo francesa também, e a atriz americana, e aquela condessa austríaca cujo nome eu nem me lembro. Que fase durou mais que 6 meses? Isso é diferente. É sempre diferente, Darius, até não ser mais. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de anos de ressentimentos não ditos pairando no ar. A oferta da Dubois, disse Darius finalmente. Você vai rejeitar, vai parar com os vazamentos e vai se afastar da minha vida pessoal. Ou o quê? Desafiou Vitória. Ou eu exponho tudo. Os vazamentos, sua participação secreta, sua tentativa de manipulação. Você será não apenas expulsa da empresa, mas provavelmente enfrentará acusações criminais por espionagem corporativa. Vitória estudou o rosto dele por um longo momento. Você realmente faria isso? Destruiria sua própria tia? Para proteger a mulher que amo e a empresa que meus pais construíram? Sem hesitar. Finalmente, Vitória suspirou e pareceu envelhecer 10 anos. Está bem, você venceu. Mas quando tudo der errado, e vai dar, não venha chorando para mim. Com o problema corporativo resolvido, Darius agora enfrentava um desafio ainda maior: reconquistar Celina. Ela havia passado as últimas 2 semanas, evitando cuidadosamente qualquer lugar onde pudesse encontrá-lo, focando obsessivamente na Fiore di Cuore, como se arranjos florais pudessem curar um coração partido. Darius sabia que precisava de algo espetacular, algo que mostrasse não apenas quanto ele a amava, mas quanto ele havia mudado. E então teve uma ideia. Ele passou 3 dias secretamente coordenando com Lorenzo do Café, com vários fornecedores de flores de toda a Toscana e com o que pareciam ser metade dos comerciantes do centro histórico de Florença. Na manhã de uma quarta-feira ensolarada, Celina saiu para abrir a Fiore di Cuore e encontrou algo que a deixou completamente sem palavras. A rua inteira havia sido transformada num jardim de flores. Cada loja, cada café, cada vitrine estava decorada com arranjos elaborados que criavam um tapete contínuo de cores e fragrâncias. E no centro de tudo, diante da porta de sua loja, estava Darius. Mas não o Darius corporativo de terno impecável que ela havia conhecido. Este Darius usava jeans e uma camisa simples, com terra nas mãos e flores no cabelo, parecendo como se tivesse passado a noite inteira trabalhando. "O que é tudo isso?" perguntou ela sem fôlego. "É minha desculpa", disse ele, "por não ter protegido você dos rumores, por não ter percebido mais cedo que minha tia estava sabotando nossa felicidade, por ter deixado você se sentir como se não fosse boa o suficiente, quando, na verdade, você é boa demais para mim." Celina olhou ao redor para a transformação mágica da rua. "Você fez tudo isso?" "Eu e cerca de 50 amigos que descobri que tenho quando finalmente pedi ajuda", admitiu ele. Lorenzo coordenou a logística. Giuseppe do mercado de flores doou metade dos arranjos e até mesmo a senhora Benedetti da igreja contribuiu com algumas orquídeas especiais. "Darius, Espere, deixe-me terminar", interrompeu ele, se aproximando. "Descobri quem estava vazando informações da empresa. Foi Vitória. Tudo. Os rumores, a pressão social, até mesmo a tentativa de aquisição, foi orquestrado por ela para nos separar." Celina ficou chocada. "Sua própria tia?" "Minha própria tia. Mas isso não importa agora. O que importa é que você saiba a verdade. Você nunca foi o problema. Você sempre foi a solução. Para o da empresa, para minha vida, para tudo." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Celina. "Mas, e se ela estiver certa sobre nós sermos de mundos diferentes? E se... Então criaremos nosso próprio mundo", disse Darius firmemente. "Um mundo onde floristas podem se apaixonar por produtores de vinho, onde beleza importa mais que status social, onde o amor é mais forte que qualquer conspiração.
Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da rua coberta de flores, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolsinho da camisa. Celina Rosimaré, você quer se casar comigo e passar o resto da vida criando coisas lindas juntos? O anel era perfeito, um diamante cercado por pequenas pedras nas cores de todas as flores favoritas de Celina. Âmbar como girassóis, rosa como peônias, lilás como lavanda. Sim, gritou ela, se jogando nos braços dele. 1000 vezes sim! A rua inteira explodiu em aplausos. Lorenzo apareceu com champanhe, Giuseppe com pétalas de rosa para jogar sobre eles, e até mesmo várias das vizinhas que Celina havia conhecido ao longo dos anos estavam chorando de alegria. Mas como você soube que eu diria sim? Perguntou ela quando finalmente pararam de se beijar. Não sabia, admitiu Darius, mas tinha esperança. Porque se há uma coisa que aprendi nos últimos meses, é que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro, mesmo quando, especialmente quando, parece impossível. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos para o casamento, expansão dos negócios e, surpreendentemente, reconciliação familiar. Vitória, confrontada com a ameaça de exposição pública e possíveis consequências legais, não apenas cessou suas atividades sabotadoras, mas fez algo inesperado. Pediu desculpas. Não estou pedindo perdão, disse ela, durante um jantar tenso na vila de Darius. Estou reconhecendo que talvez eu tenha permitido que medo e orgulho nublassem meu julgamento. Celina, que havia inicialmente resistido ao encontro, mostrou uma graça que surpreendeu até mesmo Darius. Senhora Vitória, entendo que você apenas queria proteger sua família. Não posso aprovar seus métodos, mas posso respeitar suas intenções. Você é mais generosa do que eu mereço, admitiu Vitória. E talvez Darius tenha escolhido melhor do que eu inicialmente reconheci. Foi o início de uma reconciliação lenta, mas genuína. Enquanto isso, a parceria profissional entre Celina e Darius floresceu além de suas expectativas mais selvagens. Os eventos da Blackstone Wines se tornaram lendários na indústria, não apenas pela qualidade dos vinhos, mas pela experiência sensorial completa que Celina criava. Vocês reinventaram o que significa degustação de vinhos, comentou Robert Parker Jr., um dos críticos de vinho mais respeitados do mundo, após um evento particularmente espetacular nos vinhedos da família. Isso não é apenas sobre paladar, é arte multissensorial. Mas foi durante os preparativos do casamento que eles descobriram o quão profundamente suas vidas haviam se entrelaçado. Celina insistiu em fazer pessoalmente todos os arranjos florais, criando composições que contavam a história de seu romance através de flores e cores. Este aqui representa nosso primeiro encontro, explicou ela a Darius, mostrando um arranjo dramático de lírios brancos entrelaçados com ramos de oliveira. Os lírios pelo buquê que deixei cair quando te salvei, e a oliveira pela paz que você trouxe para minha vida. E este? Perguntou ele, apontando para um arranjo menor de rosas vermelhas e lavanda. Nosso primeiro beijo na floricultura, disse ela, corando ligeiramente. Paixão e serenidade juntas. O próprio Darius estava contribuindo de forma única para o casamento. Ele havia criado um vinho especial, uma mistura única que combinou uvas de várias propriedades da família com técnicas tradicionais que seu bisnono havia usado um século antes. É minha forma de trazer todos os Blackstone que vieram antes de nós para nossa celebração, explicou ele enquanto provavam o vinho numa tarde ensolarada nos vinhedos. E também minha promessa de que sempre honraremos tanto tradição quanto inovação em nosso casamento. O casamento foi marcado para uma tarde de sábado em maio, nos jardins da Vila Blackstone, com vista para as colinas ondulantes da Toscana. Celina havia passado meses planejando cada detalhe, criando um evento que seria ao mesmo tempo elegante e acolhedor, sofisticado e cheio de calor familiar. A manhã do casamento amanheceu perfeita.
Céu azul sem nuvens, temperatura agradável e uma brisa suave que carregava o perfume das flores dos jardins. Celina acordou no pequeno apartamento acima da Fiore di Cuore, onde havia insistido em passar a última noite como solteira. Nervosa? Perguntou Clara, sua melhor amiga desde a infância, que havia voado de Roma para ser sua madrinha. Aterrorizada, admitiu Celina, rindo, mas pelo motivo certo. Não tenho medo do casamento. Tenho medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade. Acredite em mim, disse Clara, ajudando-a a vestir o vestido de noiva. Depois de tudo que vocês passaram para chegar até aqui, vocês merecem cada momento de felicidade. O vestido era uma criação única, seda marfim, com bordados delicados que lembravam vinhas entrelaçadas, criado por uma estilista local que havia se inspirado na história de amor do casal. Celina usava também o colar de pérolas que havia pertencido à sua nona, conectando-a às gerações de mulheres Rosemaré que vieram antes dela. Enquanto isso, na Vila Blackstone, Darius estava passando pelos nervos típicos do noivo, mas amplificados por sua natureza perfeccionista. E se ela mudar de ideia? Perguntou ele a seu melhor homem, Marco, seu amigo desde os tempos de universidade. Então, você vai atrás dela e a convence do contrário, respondeu Marco com uma risada. Mas considerando que ela passou os últimos 3 meses planejando obsessivamente cada detalhe desta festa, acho que ela está bem comprometida com o plano. Darius usava um smoking azul marinho que realçava seus olhos, com uma gravata que Celina havia escolhido pessoalmente. Uma seda italiana na cor exata das folhas de oliveira, conectando-o simbolicamente às tradições tanto de sua família quanto da dela. Os convidados começaram a chegar às 4 da tarde, uma mistura eclética que refletia a jornada do casal. Havia magnatas de vinho de 3 continentes sentados ao lado de comerciantes locais do mercado de flores, críticos internacionais de gastronomia, conversando animadamente com vizinhos de Celina, do bairro Oltrarno. Giuseppe Martinelli chegou com sua esposa, trazendo uma garrafa de Barolo de 1962, o ano em que a nona de Celina havia aberto a floricultura. Lorenzo do Café veio com toda a sua família, incluindo netos que haviam crescido vendo Celina passar pela porta todas as manhãs. Mas talvez o momento mais emocionante tenha sido quando Vitória chegou, não apenas presente, mas trazendo um presente que deixou tanto Celina quanto Darius sem palavras. As escrituras originais da propriedade onde ficava a Fiore di Cuore, que ela havia secretamente comprado do proprietário e agora transferia para Celina como presente de casamento. É minha forma de pedir desculpas, disse ela simplesmente, e de garantir que você sempre tenha raízes sólidas, não importa quão alto você voe. A cerimônia em si foi conduzida pelo padre Alessandro, que havia batizado Darius e conhecido sua família há décadas. Ele falou sobre como o amor verdadeiro não era apenas um sentimento, mas uma escolha diária de crescer juntos, apoiar um ao outro e criar algo maior do que a soma de suas partes individuais. Quando chegou a hora dos votos pessoais, não havia um olho seco entre os 80 convidados. Celina falou primeiro, sua voz clara apesar das lágrimas. Darius, quando te conheci, eu estava perdida. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Havia perdido a fé de que coisas boas poderiam acontecer para pessoas como eu. Você não apenas me salvou, você me mostrou que eu tinha força para salvar a mim mesma. Prometo passar o resto da minha vida sendo a parceira que você merece, criando beleza ao seu lado e amando você com cada fibra do meu ser. Darius, com a voz embargada de emoção, respondeu: Celina, você viu algo em mim que eu nem sabia que existia. Antes de você, eu estava apenas existindo, seguindo movimentos sem propósito real. Você me ensinou que negócios podem ter alma, que sucesso sem significado é vazio e que o amor verdadeiro vale qualquer luta.
Prometo honrar sua criatividade, proteger seus sonhos e amá-la não apenas hoje, mas todos os dias pelos próximos 50 anos. Quando o padre Alessandro os declarou marido e mulher, eles se beijaram sob uma chuva de pétalas de rosa que os convidados jogaram, criando um momento que pareceu saído de um filme romântico. A recepção foi um reflexo perfeito de suas personalidades combinadas. Elegante, mas calorosa, sofisticada, mas acessível. Celina havia criado arranjos que mudavam de cor e fragrância conforme o sol se punha, criando uma experiência sensorial que evoluía ao longo da noite. Darius havia selecionado pessoalmente 5 vinhos diferentes, cada um representando uma fase de seu relacionamento. Giuseppe Martinelli fez um brindei que ficou na memória de todos. A Celina e Darius, que nos provaram que às vezes as melhores histórias começam com os encontros mais inesperados. Que vocês continuem se salvando um ao outro todos os dias. A festa se estendeu até as primeiras horas da manhã, com dança, risadas e histórias que seriam contadas por gerações. Quando finalmente todos os convidados partiram, Celina e Darius ficaram sozinhos no jardim, ainda em suas roupas de casamento, observando o nascer do sol sobre as colinas toscanas. Então, senhora Blackstone, disse Darius, puxando a esposa para mais perto. Algum arrependimento? Apenas um, respondeu Celina com um sorriso travesso. Qual? Que levamos tanto tempo para chegar até aqui. Os primeiros anos do casamento, Blackstone foram marcados por crescimento explosivo, tanto profissional quanto pessoal. A colaboração entre Celina e Darius havia transformado a Blackstone Wines de uma empresa familiar respeitável numa marca global de luxo, reconhecida não apenas pela qualidade de seus vinhos, mas pela inovação em experiências sensoriais. Celina havia desenvolvido o conceito de degustações sinestésicas, eventos onde cada vinho era acompanhado por arranjos florais específicos, música cuidadosamente selecionada e até mesmo texturas táteis que complementavam os sabores. O conceito foi revolucionário na indústria. Vocês não estão apenas vendendo vinho, observou Sarah Johnson, editora da Wine Spectator, durante uma entrevista para a capa da revista. Estão vendendo memórias, experiências, momentos de transcendência. A própria Fiore di Cuore havia evoluído de uma simples floricultura para um estúdio de design floral com clientes internacionais. Celina agora empregava 12 pessoas e havia aberto uma segunda localização em Roma, especializada em eventos corporativos de alto nível. Mas foi durante sua lua de mel, uma viagem de 3 semanas pela Rota da Seda, visitando jardins históricos e vinícolas antigas, que eles descobriram sua próxima grande aventura. Quero ter filhos, disse Celina uma noite, enquanto observavam o pôr do sol sobre os vinhedos de Mendoza, na Argentina. Não apenas quero, preciso. Quero criar pequenos seres humanos que tenham sua inteligência e, hopefully, meu bom senso. Darius riu, puxando-a para mais perto na varanda do hotel boutique onde estavam hospedados. Hopefully, você tem certeza de que eu tenho algum bom senso? Bem, você me escolheu, disse ela, beijando seu pescoço. Então, pelo menos uma vez na vida, você tomou uma decisão sensata. A melhor decisão da minha vida, concordou ele. 10 meses depois, Clara Iris Blackstone chegou ao mundo numa manhã ensolarada de abril, pesando 3,5 quilos e demonstrando imediatamente que havia herdado tanto os pulmões poderosos quanto a determinação obstinada de ambos os pais. Ela é perfeita, murmurou Darius, segurando a filha pela primeira vez, com uma delicadeza que contrastava dramaticamente com suas mãos grandes. Completamente, absolutamente perfeita. Celina, exausta, mas radiante, observava o marido descobrir o amor paternal. Ela tem seus olhos, disse ela suavemente. E seu nariz, respondeu ele, traçando gentilmente o perfil minúsculo da bebê. E hopefully seu coração.
Os primeiros meses de paternidade trouxeram desafios que nenhum de seus sucessos profissionais havia preparado eles para enfrentar. Celina, que havia dirigido equipes e gerenciado projetos complexos com facilidade, se encontrou completamente desarvorada por um ser de 3 quilos que não vinha com manual de instruções. "Ela odeia mim", declarou Celina numa madrugada particularmente difícil, após 2 horas tentando fazer Clara parar de chorar. "Sou oficialmente uma mãe terrível." "Você não é terrível", disse Darius, pegando a bebê inquieta. "Você está aprendendo. Nós estamos aprendendo." E olhe, como por mágica, Clara se acalmou no momento em que sentiu o cheiro familiar do pai, seus pequenos punhos relaxando conforme ela adormecia contra seu peito. "Isso é completamente injusto", murmurou Celina, mas estava sorrindo. "Você tem algum tipo de poder mágico de bebê." "Não é magia", disse Darius suavemente, embriagado pelo milagre de segurar sua filha adormecida. "É puro amor. Ela sente que estamos aprendendo juntos, que não há pressão para ser perfeitos, apenas para estar presentes." Conforme Clara crescia, ficou claro que ela havia herdado características distintivas de ambos os pais. Tinha a curiosidade insaciável de Celina sobre o mundo natural. Aos 6 meses, já mostrava fascínio por flores e cores vibrantes. Mas também demonstrava a determinação metódica de Darius. Quando queria algo, desenvolvia estratégias elaboradas para uma bebê para conseguir. "Ela vai ser CEO de alguma coisa um dia", observou Marco durante uma visita quando Clara tinha 8 meses. E havia conseguido convencer 3 adultos diferentes a lhe darem biscoitos extras, usando apenas olhares e sorrisos estratégicos. "Ou uma criminosa mastermind", riu Celina. "Ainda não decidi qual seria pior." Quando Clara completou 1 ano, Celina e Darius fizeram uma descoberta que mudou novamente suas perspectivas. Ela estava grávida novamente. "Sério? Tão cedo?" Foi a primeira reação de Darius, seguida imediatamente por pânico. "Estamos prontos para 2? Clara mal começou a dormir a noite toda." "Aparentemente a natureza acha que estamos", respondeu Celina, rindo da expressão de terror no rosto do marido. "E hey, pelo menos já passamos pela curva de aprendizado mais íngreme." Marco Sebastian Blackstone chegou quando Clara tinha 18 meses. Um bebê calmo e observador, que parecia fascinado pelos movimentos e sons ao seu redor. Diferente de sua irmã, que havia sido um furacão de energia desde o nascimento, Marco era contemplativo, passando longos períodos apenas observando o mundo com seus grandes olhos verde-acinzentados. "Acho que temos um futuro filósofo aqui", comentou Celina, observando como Marco, de 3 meses, seguia com atenção total os movimentos de um mobile colorido que ela havia pendurado sobre seu berço. "Ou um sommelier muito precoce", contrapôs Darius. "Viu como ele reagiu ontem, quando abri aquela garrafa de Chianti? Ficou completamente alerta, como se estivesse analisando o aroma." Com 2 crianças pequenas, a dinâmica da família mudou completamente. Celina reduziu suas viagens de trabalho, focando mais em projetos locais e no desenvolvimento de sua equipe para poder assumir responsabilidades maiores. Darius, por sua vez, reestruturou seu cronograma para estar presente para os marcos importantes. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola. "Nunca imaginei que ouvir alguém dizer mama pela primeira vez seria mais emocionante que fechar um contrato de milhões de euros", confessou ele a Celina após Clara dar seus primeiros passos aos 10 meses. "É porque agora você entende o que realmente importa", respondeu ela, fotografando Marco tentando imitar os passos desajeitados da irmã mais velha. Quando Clara tinha 5 anos e Marco 3, a família Blackstone enfrentou seu primeiro grande desafio comunidade. A crise financeira global de 2008 havia abalado muitas indústrias, e o mercado de luxo, incluindo vinhos premium, foi severamente impactado. "Precisamos cortar custos em 40% para sobreviver aos próximos 18 meses",
explicou Darius durante uma reunião de emergência do conselho diretor. Isso significa demissões, cancelamento de projetos e possivelmente venda de algumas propriedades. Celina, que agora ocupava oficialmente o cargo de diretora criativa da empresa, teve uma ideia diferente. E se, em vez de cortar, nós pivotarmos? Sugeriu ela. O mercado de luxo está em baixa, mas as pessoas ainda precisam de celebrações, casamentos, aniversários, formaturas. Esses eventos não param por causa de recessão. O que você está propondo? Perguntou Vitória, que havia se tornado uma aliada surpreendentemente valiosa nos anos desde o casamento. Democratização, disse Celina com convicção crescente. Criamos uma linha de vinhos acessíveis sem comprometer a qualidade. Oferecemos pacotes de eventos menores, mais íntimos. Ensinamos as pessoas a criar experiências especiais em casa. Foi uma estratégia arriscada que vai contra todos os conselhos tradicionais para empresas de luxo durante crises econômicas. Mas funcionou. A linha Blackstone Everyday Celebrations se tornou um sucesso instantâneo, permitindo que a empresa não apenas sobrevivesse à crise, mas emergisse mais forte. Vocês reinventaram o conceito de acessibilidade premium, observou um analista da Financial Times. Provaram que luxo não precisa ser excludente. Mais importante ainda, a crise fortaleceu a parceria entre Celina e Darius. Eles aprenderam a confiar completamente um no outro sob pressão extrema, a tomar decisões difíceis juntos e a manter sua família unida mesmo quando o futuro parecia incerto. Sabia que íamos conseguir, disse Celina uma noite após receberem a notícia de que haviam não apenas evitado demissões, mas conseguido dar bônus a todos os funcionários. Como podia ter tanta certeza? Perguntou Darius. Porque quando duas pessoas que se amam realmente trabalham juntas em direção ao mesmo objetivo, não existe força no mundo que possa pará-las. Com a empresa estabilizada e crescendo novamente, Celina e Darius começaram a sonhar grande, muito grande. Quero que levemos nossa abordagem para outros mercados, disse Celina durante uma das caminhadas noturnas pelos vinhedos que haviam se tornado uma tradição familiar. Clara e Marco corriam à frente, perseguindo vagalumes entre as vinhas. Não apenas vender nossos vinhos internacionalmente, mas exportar todo o conceito de experiências sensoriais. Isso significaria viajar muito, observou Darius. Passar tempo longe das crianças. Ou, disse Celina com um sorriso travesso, significaria levar as crianças conosco. Educação mundial em tempo real. Assim começou o que eles chamaram de anos nômades da família Blackstone. Entre os 5 e 9 anos de Clara e 13 e 7 de Marco, eles passaram pelo menos 4 meses por ano viajando, estabelecendo parcerias da Blackstone em 16 países. As crianças se adaptaram à vida de viagem com uma facilidade que surpreendeu até mesmo seus pais aventureiros. Clara desenvolveu uma fascinação por idiomas, tornando-se fluente em francês, espanhol e japonês antes dos 10 anos. Marco, por sua vez, demonstrou um talento natural para se conectar com pessoas independentemente de barreiras linguísticas. Papai, disse Marco aos 6 anos durante uma visita a uma vinícola familiar na região do Douro, em Portugal, por que o Sr. Antônio fica triste quando fala sobre suas vinhas? Darius ficou impressionado com a percepção do filho. Antônio Silva, o proprietário da vinícola, havia de fato mencionado discretamente que estava considerando vender a propriedade devido a dificuldades financeiras. Como você percebeu isso? Perguntou Darius. Seus olhos ficam diferentes quando ele olha para as plantas, explicou Marco com a seriedade de alguém muito mais velho. Como os seus ficavam quando você falava sobre trabalho antes de conhecer a mamãe. Essa observação levou Celina e Darius a desenvolverem um novo ramo de negócios, consultoria para vinícolas familiares em dificuldades.
Em vez de simplesmente adquirir propriedades, eles criaram parcerias que preservavam a identidade local, enquanto forneciam suporte técnico e financeiro. Não queremos ser colonizadores, explicou Celina durante uma entrevista à CNN International. Queremos ser facilitadores, ajudar famílias a contar suas próprias histórias de forma mais eficaz. O programa foi tão bem sucedido que a Blackstone se tornou modelo para práticas empresariais éticas internacionais, sendo estudada em escolas de negócios de Harvard a Oxford. Quando Clara completou 13 anos e Marco 11, a dinâmica familiar mudou novamente. Os anos de viagem haviam criado filhos extremamente maduros, cultos e adaptáveis, mas também filhos que começaram a questionar se queriam seguir os passos dos pais. Não sei se quero trabalhar com vinhos, declarou Clara durante um jantar familiar, deixando Darius momentaneamente sem palavras. Talvez eu queira ser veterinária, ou arquiteta, ou qualquer coisa que não envolva reuniões constantes e degustações. Celina escondeu um sorriso, lembrando-se de suas próprias declarações rebeldes na adolescência. E o que te interessa agora? Perguntou ela. Design sustentável, respondeu Clara imediatamente. Quero descobrir como criar coisas lindas que não destruam o planeta. Marco, sempre mais contemplativo, acrescentou. Eu gosto dos vinhos, mas gosto mais das pessoas, das histórias que elas contam, dos lugares de onde vêm. Darius e Celina trocaram olhares. Haviam sempre assumido que os filhos, eventualmente, se juntariam ao negócio da família. Mas estava claro que Clara e Marco tinham suas próprias visões para o futuro. Sabem o que eu acho? Disse Darius finalmente. Acho que vocês devem explorar exatamente o que os interessa. A empresa sempre estará aqui se decidirem voltar, mas vocês precisam descobrir quem são independentemente de nós. Foi uma das conversas mais importantes que tiveram como família, estabelecendo um precedente de apoio incondicional aos sonhos individuais de cada membro. Clara se jogou de cabeça no design sustentável, participando de competições de ciência, criando projetos de arquitetura ecológica e até mesmo desenvolvendo um sistema de reciclagem de água para os vinhedos da família, como projeto de conclusão do ensino médio. Marco, por sua vez, desenvolveu uma paixão por antropologia cultural, passando seus verões trabalhando com organizações que documentavam tradições de vinificação indígenas ao redor do mundo. Eles estão se tornando pessoas incríveis, observou Celina uma noite, encontrando Darius no escritório, revisando projetos que Clara havia enviado de sua escola de arquitetura em Barcelona. Pessoas que nunca teríamos imaginado, mas que são perfeitas. Assim como nós, respondeu Darius, puxando-a para o colo. Quem diria que uma florista obstinada e um empresário workaholic criariam uma família tão extraordinária? Aos 45 anos, Darius começou a passar por algo que ele inicialmente não conseguia identificar. A empresa estava mais bem-sucedida do que nunca, sua família era feliz e saudável, mas ele se sentia inquieto. É como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa, confessou ele a Celina durante uma das raras noites que conseguiram para um encontro romântico. Uma vida muito boa, mas não exatamente minha. Celina, agora com 42 anos e passando por suas próprias reflexões sobre identidade e propósito, entendeu perfeitamente. Acho que chegamos a um ponto onde precisamos redefinir quem somos, além de os pais da Clara e do Marco, ou os proprietários da Blackstone. E quem somos? Perguntou Darius. Não sei, admitiu ela, mas talvez seja a hora de descobrir. Eles decidiram fazer algo radical. Tirar um ano sabático. Deixaram a empresa nas mãos de sua equipe executiva competente. Matricularam as crianças em um programa de intercâmbio cultural de longo prazo. E partiram para uma jornada de redescoberta. Passaram 3 meses numa pequena aldeia na Toscana, onde Darius aprendeu técnicas tradicionais de vinificação com um mestre viticultural de 80 anos, enquanto Celina estudou botânica medicinal com uma herbalista local. Pela primeira vez em 20 anos, estou fazendo algo apenas porque quero aprender,
disse Darius, voltando para casa com as mãos manchadas de terra e um sorriso que Celina não via há anos. É libertador, não é? Concordou ela, organizando as plantas medicinais que havia coletado durante o dia. Lembrar que somos mais do que nossos currículos. Os próximos meses os levaram ao Japão, onde estudaram a filosofia do Ikebana e técnicas de fermentação do saquê. Ao Chile, onde trabalharam numa vinícola orgânica em altura extrema. E, finalmente, ao Marrocos, onde Celina aprendeu sobre o uso de flores na culinária tradicional. Este é o melhor ano da minha vida, disse Celina numa noite em Marrakech, observando Darius experimentar uma técnica de destilação que havia aprendido de um perfumista local. Melhor até que nosso primeiro ano de casamento. Por quê? Perguntou ele, genuinamente curioso. Porque agora nos conhecemos completamente. Não estamos descobrindo quem somos. Estamos escolhendo conscientemente quem queremos continuar sendo. Quando voltaram para Florença, trouxeram com eles não apenas novas habilidades e perspectivas, mas uma renovação completa de sua paixão pela vida e um pelo outro. O retorno do ano sabático marcou o início do que eles chamaram de segunda fase de suas vidas. Com as crianças agora independentes, Clara estudando arquitetura sustentável em Copenhagen e Marco fazendo antropologia em São Paulo, Celina e Darius tiveram liberdade para reimaginar completamente seus negócios e relacionamento. Eles transformaram a Blackstone numa empresa ainda mais inovadora, incorporando tudo que haviam aprendido durante o ano sabático. Lançaram uma linha de vinhos biodinâmicos, criaram um programa de intercâmbio cultural para jovens viticultores e estabeleceram uma fundação dedicada à preservação de técnicas tradicionais de fermentação. Celina, inspirada pelos estudos de botânica medicinal, expandiu suas operações florais para incluir uma linha de produtos de bem-estar baseados em plantas. A Fiore Wellness se tornou uma marca global de lifestyle, oferecendo desde óleos essenciais até workshops de aromaterapia. Vocês se reinventaram completamente sem perder sua essência, observou um jornalista da Forbes durante uma entrevista sobre empreendedorismo maduro. Como conseguiram isso? Nunca paramos de ser curiosos, respondeu Celina. Sobre o mundo, sobre nossos negócios, sobre nós mesmos. Curiosidade mantém você jovem. E nunca assumimos que sabíamos tudo, acrescentou Darius. Cada fase da vida oferece oportunidades para crescer, se você estiver disposto a abraçar a mudança. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em seu relacionamento pessoal. 20 anos de casamento, 2 filhos e múltiplas crises superadas juntos haviam criado uma intimidade que transcendia romance tradicional. Às vezes sinto como se fôssemos a mesma pessoa em 2 corpos, disse Celina durante uma entrevista para uma revista de relacionamento. Não no sentido de que perdemos nossas individualidades, mas no sentido de que nossas vidas se entrelaçaram tão completamente que é impossível imaginar uma sem a outra. É mais que amor, concordou Darius. É parceria total, intelectual, emocional, espiritual. Celina não é apenas minha esposa, ela é minha melhor amiga, minha conselheira mais confiável, minha maior aventura. Quando Clara completou 25 anos, ela fez um anúncio que pegou a família de surpresa. Queria voltar para Florença e aplicar seus conhecimentos de design sustentável aos negócios da família. Mas não quero apenas juntar-me à empresa existente, explicou ela durante uma videochamada de Copenhagen. Quero criar algo novo, uma divisão de ecoturismo que combine hospedagem sustentável com experiências de vinificação tradicional. E eu quero me juntar a ela, acrescentou Marco de São Paulo, mas focando na preservação e documentação das histórias por trás de cada vinícola parceira. Criar um arquivo cultural vivo. Celina e Darius se entreolharam, vendo em seus filhos não apenas a próxima geração da família, mas verdadeiros inovadores, com visões únicas para o futuro. Tem nossa bênção, disse Darius, e nosso investimento total.
Mas há uma condição, acrescentou Celina com um sorriso travesso. Queremos ser seus primeiros funcionários. Esta segunda fase está sendo divertida demais para pararmos agora. O projeto dos irmãos Blackstone se tornou um modelo para turismo regenerativo. Em vez de simplesmente explorar recursos locais, suas propriedades de ecoturismo ativamente melhoravam os ecossistemas onde eram estabelecidas, criavam empregos para comunidades locais e preservavam tradições culturais que estavam em risco de desaparecimento. É como se estivéssemos plantando árvores que nossos netos vão colher, disse Clara durante a inauguração de sua terceira propriedade de ecoturismo, esta localizada numa antiga vinícola familiar em Creta. Cada projeto deixa o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Marco, por sua vez, havia criado um arquivo digital impressionante de tradições de vinificação de 43 países. Complete com vídeos, receitas, histórias orais e técnicas que, de outra forma, teriam sido perdidas para sempre. História não é apenas sobre o passado, explicou ele durante uma palestra na Unesco. É sobre entender nossas raízes para poder crescer em direções que honrem de onde viemos. Aos 50 anos, Celina e Darius se encontraram numa posição única. Filhos adultos e bem-sucedidos, negócios prósperos dirigidos por equipes competentes, saúde financeira sólida e, pela primeira vez em décadas, tempo genuíno para se concentrarem um no outro. Sabe o que quero fazer? Disse Celina numa manhã de sábado, encontrando Darius lendo no jardim de sua vila renovada. O quê? Quero namorar você novamente, adequadamente. Encontros, surpresas, toda aquela fase de descoberta, mas com a vantagem de já saber que você é o amor da minha vida. Darius fechou o livro, intrigado. Continue. Quero que façamos coisas que nunca tivemos tempo para fazer. Aulas de dança, viagens espontâneas, longas conversas sobre filosofia e arte. Quero me apaixonar por você novamente e novamente e novamente. Foi assim que começou o que eles chamaram de terceira fase, um segundo namoro dentro do casamento. Eles criaram regras, pelo menos uma surpresa romântica por mês, um novo país visitado juntos a cada ano, uma nova habilidade aprendida como casal a cada estação. Aprenderam tango em Buenos Aires, cerâmica em Kyoto, navegação na Grécia e até mesmo paraquedismo na Nova Zelândia. Uma experiência única, disse Darius afterward, que nunca, jamais repetiremos. Vocês parecem recém-casados, observou Vitória, agora com 80 anos, mas ainda perspicaz, durante uma visita familiar. É quase indecente serem tão apaixonados depois de tanto tempo. É porque escolhemos conscientemente continuar nos apaixonando, explicou Celina. Amor não é apenas um sentimento que acontece com você. É uma prática que você cultiva. E praticamos todos os dias, acrescentou Darius, beijando a mão da esposa de uma forma que ainda fazia o coração dela acelerar depois de todos esses anos. Aos 28 anos, Clara anunciou seu noivado com Erik Hansen, um arquiteto dinamarquês especializado em construção sustentável que ela havia conhecido durante seus estudos. Marco, aos 26, estava num relacionamento sério com Yuki Tanaka, uma documentarista japonesa que compartilhava sua paixão por preservação cultural. Finalmente vamos ter noras para mimar, disse Celina, claramente entusiasmada com a expansão da família. O casamento de Clara foi uma celebração de 3 dias na propriedade de ecoturismo que ela havia criado em Creta, combinando tradições dinamarquesas, italianas e gregas numa festa que refletiu perfeitamente sua abordagem inclusiva à vida. Assistir minha filha se casar me lembrou do meu próprio casamento, disse Darius durante seu discurso de pai da noiva. A mesma alegria, a mesma esperança, a mesma certeza de que estava testemunhando o início de algo mágico. E me lembrou, acrescentou Celina, de que o amor verdadeiro é algo que se espalha, de geração em geração, de família em família, criando ondas de felicidade que tocam vidas que nem conhecemos.
Marco e Yuki se casaram 2 anos depois, numa cerimônia mais íntima no Japão, numa propriedade de saquê centenária que eles haviam documentado para o projeto cultural de Marco. A fusão de tradições japonesas e italianas criou momentos de beleza transcendental. Ver nossos filhos encontrarem seus próprios grandes amores, refletiu Celina para Darius durante o voo de volta do Japão. É como assistir nossa própria história de amor se multiplicar e se espalhar pelo mundo. A chegada do primeiro neto, Alessandro Eric, filho de Clara e Eric, trouxe uma dimensão completamente nova para a vida de Celina e Darius. Aos 55 anos, eles se encontraram no papel surreal de avós jovens, energéticos e profundamente envolvidos. Ele tem seus olhos, disse Darius, segurando o bebê de 2 meses com a mesma reverência que havia mostrado ao segurar Clara pela primeira vez décadas antes. E, hopefully, nossa tendência para se meter em aventuras, acrescentou Celina, fotografando o marido com o neto. 18 meses depois, Marco e Yuki trouxeram Akira Giuseppe ao mundo. Um bebê que parecia carregar a sabedoria milenar nos olhos grandes e atentos. Agora somos oficialmente a geração do meio, observou Darius, observando Clara ensinar Alessandro a andar, enquanto Marco documentava cada passo com a meticulosidade de um antropólogo. A melhor geração para se estar, respondeu Celina. Velhos o suficiente para ter sabedoria, jovens o suficiente para ter energia e com perspectiva suficiente para saber o que realmente importa. Com 2 netos para mimar e educar, Celina e Darius descobriram uma nova paixão: transmitir as lições que haviam aprendido ao longo de suas vidas extraordinárias. Nonino, disse Alessandro aos 3 anos, usando a versão italiana de avô que havia adotado naturalmente, me conta a história de como você conheceu a Nonina. Novamente? Perguntou Darius, fingindo exasperação. Sempre novamente, insistiu o menino. E assim Darius contaria novamente sobre a tarde chuvosa em Florença, sobre a florista corajosa que havia salvado sua vida, sobre como às vezes as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Alessandro nunca se cansava de ouvir, e Darius nunca se cansava de contar. Aos 60 anos, Celina estava organizando seu escritório quando encontrou uma caixa velha cheia de cartas, fotos e lembranças de seus primeiros anos com Darius. Entre os itens, descobriu o cartão de visita original da Fiore di Cuore, que ela havia dado a ele naquele primeiro dia. Você guardou isso todos esses anos? Perguntou ela, encontrando Darius lendo no jardim. Guardei, admitiu ele. Junto com pétalas secas do primeiro buquê que você fez para mim, ingressos de todos os lugares que viajamos juntos e até mesmo a conta do nosso primeiro café com Lorenzo. Celina se sentou ao lado dele, folheando as memórias de uma vida compartilhada. 35 anos, murmurou ela. Parece uma vida inteira e, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. Algum arrependimento? Perguntou Darius, a mesma pergunta que havia feito na manhã após o casamento. Muitos, respondeu ela, surpreendendo-o. Lamento não ter sido mais corajosa nos primeiros anos. Lamento ter duvidado de nós quando Vitória tentou nos separar. Lamento cada minuto que desperdiçamos, brigando por coisas que não importavam. E eu lamento, acrescentou Darius, não ter te encontrado mais cedo, não ter confiado mais em você desde o início, não ter percebido mais cedo que você não era apenas a mulher com quem eu queria passar minha vida, mas a pessoa que tornaria minha vida digna de ser vivida. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando seus netos brincarem no jardim, enquanto Clara e Eric planejavam sua próxima propriedade de ecoturismo e Marco editava um documentário sobre tradições de vinificação dos Andes. Sabe o que mais me orgulha? Disse Celina eventualmente. O quê? Que criamos uma família que entende que amor não é apenas um sentimento, é uma prática. Que sucesso não é apenas sobre dinheiro, é sobre impacto positivo. Que vida não é apenas sobre acumular experiências, é sobre criar significado. E que histórias de amor verdadeiras,
acrescentou Darius, beijando sua testa. Não tem fim. Elas se transformam, evoluem, crescem, mas nunca realmente terminam. Epílogo. O legado continua 40 anos após aquela tarde chuvosa, que mudou tudo. Selina e Darius Blackstone eram considerados um dos casais mais influentes e respeitados da Europa, não apenas por seu sucesso empresarial, mas pelo modelo de relacionamento, família e responsabilidade social que haviam criado. A Blackstone Wines operava em 28 países, mas mantinha seus valores fundamentais de qualidade, sustentabilidade e respeito pelas tradições locais. A Fiore Wellness havia se tornado uma marca global de lifestyle, promovendo o bem-estar holístico através de produtos baseados em plantas. Mais importante ainda, o modelo de ecoturismo regenerativo criado por Clara e Marco havia sido adotado por centenas de propriedades ao redor do mundo, criando um movimento global que combinava viagem responsável com preservação cultural e ambiental. Eles não construíram apenas empresas, escreveu um biógrafo autorizado anos depois. Construíram uma filosofia de vida que demonstra como amor, trabalho e propósito podem se entrelaçar para criar algo maior que a soma de suas partes. Durante uma entrevista para seu 40º aniversário de casamento, um jornalista perguntou a Selina qual havia sido o segredo de um casamento tão duradouro e bem-sucedido. Não há segredo, respondeu ela, sorrindo para Darius, sentado ao seu lado. Há apenas escolhas diárias. Escolher amar quando é fácil e quando é difícil. Escolher crescer juntos em vez de separados. Escolher ver cada crise como uma oportunidade para se tornarem mais fortes como casal. E nunca esquecer, acrescentou Darius, que as melhores histórias de amor são aquelas onde ambas as pessoas se tornam versões melhores de si mesmas por estarem juntas. Na festa de aniversário, realizada nos jardins da Vila Blackstone, com vista para as mesmas colinas toscanas que haviam testemunhado seu casamento décadas antes, 4 gerações da família se reuniram para celebrar. Alessandro, agora com 12 anos, fez um brindei que trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. Aos meus nonino e nonina, que me ensinaram que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém imperfeito e escolher vê-lo perfeitamente todos os dias. Akira, aos 10 anos, acrescentou com a seriedade que havia herdado do pai, e que nos ensinaram que as melhores famílias são aquelas onde cada pessoa é livre para ser quem realmente é, sabendo que sempre será amada incondicionalmente. Naquela noite, após todos os convidados partirem, Selina e Darius ficaram sozinhos no jardim, como haviam feito tantas vezes ao longo dos anos. Mas agora, aos 65 e 68 anos, respectivamente, eles carregavam não apenas a memória de uma vida bem vivida, mas a satisfação profunda de um legado que continuaria através de gerações. Algum arrependimento? Perguntou Darius pela milésima vez, uma tradição que havia se tornado sua forma particular de reflexão. Apenas um, respondeu Selina como sempre. Qual? Que não temos mais 40 anos pela frente para ver onde essa aventura nos leva. Darius riu, puxando-a para mais perto. Quem disse que não temos? A vida só está começando, senhora Blackstone. E ali, sob as estrelas da Toscana, cercados pelos jardins que haviam plantado e pelos sonhos que haviam cultivado, eles se beijaram com a mesma paixão do primeiro beijo, sabendo que sua história de amor era uma que transcenderia qualquer final tradicional. Porque histórias de amor verdadeiras, como eles haviam descoberto, não terminam com "e viveram felizes para sempre". Elas continuam, se expandem, se transformam e tocam outras vidas, criando ondas de amor e esperança que se espalham pelo mundo muito depois que os amantes originais partiram. E assim, uma simples moça que salvou um rico executivo numa rua chuvosa de Florença ganhou muito mais que gratidão. Ganhou uma vida de propósito, uma família extraordinária,
um amor eterno e um legado que continuará inspirando gerações por vir. Agora me contem nos comentários uma palavra fácil relacionada à nossa história, para eu saber que vocês acompanharam até o final. Eternidade.